Paz do Senhor, amadas irmãs e amados irmãos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor e eu espero que as irmãs e os irmãos estejam bens e firmes na fé. Vamos iniciar nosso estudo bíblico orando, entregando ao Senhor esse momento de estudo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos ainda que remotamente para, Deus, estudarmos a Tua Palavra. Eu quero entregar a Ti esta aula e pedir a condução do Teu Espírito Santo. Venha nos guiar, Senhor, nos conduzir. E eu entrego também cada irmão e irmã que está disponibilizando um pouco do seu tempo para acompanhar esse estudo. Que o Senhor venha visitar cada vida, cada lar com cura, com salvação, com restauração, com paz, com saúde, com vigor, com unção, com as bênçãos espirituais. Abençoa, Senhor, cada vida, cada irmão. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs a pegarem suas revistas e é interessante acompanhar, durante o estudo. Quem não puder, quem não tiver ainda a revista, pode acompanhar aqui pela tela. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 e o título é José, Amor Corajoso. E o texto bíblico base está no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Glória a Deus, essa palavra é uma palavra muito abençoada, porque é uma palavra que fala, como toda a Bíblia é abençoada, claro, mas essa palavra, ela fala do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conforta muito a minha alma o versículo 23, de saber que o nome de Jesus também é Emanuel, de saber que nos momentos de lutas, nos momentos de tribulação, nós não estamos sós, porque Emanuel, Deus é conosco. Então não se sinta só. Nos momentos de luta e tribulação, lembre-se que Jesus é Emanuel, Deus conosco. Antes de continuar a leitura da nossa revista, gostaria de fazer uma breve ressalva com relação ao versículo 19, versículo 19, que fala que José era marido de Maria, sendo que nós estamos falando da concepção virginal do nascimento de Jesus. É importante a gente entender a contextualização desse capítulo, Porque por que José era chamado, nesse caso, de marido de Maria? Porque naquela época existia um contrato matrimonial chamado desposório. Ele era feito mais ou menos 1 ano antes do casamento, quando o casal já era referido como marido e mulher, mesmo não vivendo juntos. Então, mesmo não vivendo juntos, 1 ano antes do casamento, eles já eram chamados de marido e mulher por conta de um contrato matrimonial. Continuando a leitura da nossa revista,
a introdução diz assim: as tensões familiares são parte do processo da convivência. No entanto, um caráter moldado pela palavra de Deus, um temperamento submisso ao Espírito Santo e a coragem de deixar suas vontades e priorizar a vontade de Deus são desafios e possibilidades para que tais relações possam superar os problemas e se transformarem em fontes de bênçãos, trazendo harmonia na família. Cada um e cada uma tem a sua porção de contribuição para essa harmonia. José, noivo de Maria, ao abrir mão do seu direito e buscar a justiça divina, aceitou tal desafio. De forma corajosa e amorosa, ele foi fundamental para que a família de Jesus fosse constituída. Antes de dar prosseguimento, eu gostaria de fazer uma consideração com relação à introdução, a parte inicial, quando o comentarista diz que as tensões familiares são parte do processo da convivência. Mas o que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Acontece que o fato de Maria estar grávida, fora dos padrões culturais daquela época, poderia ser uma situação que gerasse conflito, brigas, discussões entre o casal. Porque José, na verdade, ele poderia ter se sentido humilhado, traído, e assim agir de forma agressiva diante de tal situação. Ele poderia ainda ter deixado a vingança entrar no seu coração, ou tentar fazer justiça com as próprias mãos, ou ainda entregar Maria às leis vigentes daquela época, para que ela fosse julgada e condenada. Mas ele agiu de forma diferente. Ele não deixou a ira, a raiva, a cólera, o desejo de vingança entrar no seu coração. Porque o servo de Deus, a serva de Deus, o homem e a mulher de Deus, eles procuram andar segundo o Espírito. Eles produzem o fruto do Espírito e não a obra da carne. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, elenca as obras da carne, e o versículo 22 aproximadamente fala do fruto do Espírito. E lá no livro de Gálatas fala que uma das obras da carne, algumas delas são iras, pelejas, contendas, homicídios. Infelizmente, hoje em dia, muitos diante de tal situação têm cometido crimes bárbaros contra suas companheiras. Mas essa nunca foi e nunca será a vontade de Deus. Não é esse tipo de pessoa que o Senhor almeja que o homem se torne, mas que seja como José, que respeite, que ame a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, a sua mãe, a sua irmã, que haja respeito. Então a vontade de Deus é que o homem e a mulher de Deus não sejam guiados por sentimentos de iras, de vinganças, de cólera, de ódio, mas que sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos muito a aprender com José nesse quesito, porque diante de uma situação que poderia gerar conflito, ele preferiu se submeter à vontade de Deus. Então, vamos conhecer um pouco da trajetória de José. O fundamento bíblico diz assim: filho de Jacó, da linhagem de Davi, José era carpinteiro. O termo tecton, usado para designar a ocupação de José e também de Jesus, tem um significado amplo, incluindo construtor e carpinteiro. Na Palestina, região onde José vivia com a sua família, as profissões eram transmitidas pelo pai aos filhos desde o início da adolescência. E José fez assim com Jesus. Está lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: não é este o carpinteiro filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. As pessoas se escandalizavam porque Jesus era um carpinteiro. E, continuando a leitura, o Evangelho de Lucas evidencia José
como o pai terreno de Jesus. O texto bíblico, estou lendo aqui a primeira coluna, o texto bíblico não revela como José ficou sabendo da gravidez de Maria e nem suas primeiras reações e impressões. Mas aponta que José, sendo um homem justo, palavra que no original pode ser traduzida por justo, que observa as leis divinas, pretendia deixar Maria, como nós acabamos de ler, pretendia deixá-la secretamente. Segundo os critérios da época, ele poderia abrir um processo público para o caso de Maria e julgá-la e condená-la justamente por adultério, considerando-se o fato dela estar grávida e ele não ser o pai. José sabia que quando a notícia dessa gravidez aparentemente extraconjugal se espalhasse, Maria estaria com problemas, pois a lei determinava que nesses casos houvesse apedrejamento. Na lei, né? Nós estamos agora na graça, na época da graça, glória a Deus. Deixando Maria, ele retirava dela a suspeita e a culpa e trazia sobre si a vergonha pública, o que permitiria que ela fosse acolhida por sua família como vítima e não como culpada. Ele se tornaria o principal suspeito pela gravidez antecipada, já que era noivo dela. Sendo assim, mesmo tendo direitos e favorecimentos, José desejou favorecê-la com misericórdia e abrir mão do direito que tinha para proteger a vida de Maria. A justiça de José era a do céu, marcada pela misericórdia e pela capacidade de ter compaixão por quem estava mais vulnerável na situação. Então, Jesus ele veio para salvar aqueles que se haviam perdido, né? E Jesus ele veio para estabelecer a época da graça, né? Nós estávamos nesse contexto falando, né, das leis que eram duras. No caso, eles estavam vivendo ainda na época da lei. E Jesus ele veio para estabelecer o período da graça. Então, continuando a leitura, José ele também era o protetor da sua casa. Vamos aqui para a segunda coluna, né, da revista. José era o protetor da sua casa, ele certamente protegeu a grávida Maria na viagem que fizeram de Nazaré para Belém, quando foram se alistar conforme o decreto de César Augusto. E após o nascimento de Jesus, se mudou com a família para o Egito sob a orientação do Senhor, a fim de proteger o filho do rei Herodes, que ordenara a matança de todos os meninos de 2 anos para baixo. Nota-se que a sensibilidade às orientações de Deus que o visitava em sonhos era uma marca do caráter de José. Foi assim antes de Jesus nascer. Foi assim antes de Jesus nascer, nesta ida ao Egito e também retorno para Israel. Pela prontidão com que atendeu às orientações de Deus, ele foi um instrumento valioso no cumprimento das promessas do Senhor para o seu povo. Amém. Então José, ele era um homem simples, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, que diante de uma situação difícil, ele agiu de forma sóbria, de forma controlada. Então, ao invés de se descontrolar, José ele cogitou deixar Maria secretamente. Ou seja, ele não maquinou o mal, ele não projetou um plano para se vingar dela. Agora, quando ele planejou em deixá-la, né, ao invés dele agir de forma descontrolada, ele então colocou no seu coração e tentou em deixá-la secretamente, para proteger a honra dela, né? Então, quando ele faz isso, quando ele escolhe esse caminho, em sonho, um anjo do Senhor lhe aparece, trazendo um recado, uma mensagem da parte de Deus,
dizendo para que ele não tomasse aquela decisão, porque Maria estava grávida e o que ela estava gerando era do Espírito Santo. Então, quando nós abandonamos a ira, quando nós abandonamos o furor, quando nós não deixamos a carne guiar as nossas emoções, né? Quando a gente não decide se vingar, Deus age na nossa vida, né? Então, a forma como José decidiu fazer as coisas fez com que o Senhor, né, falasse com ele em sonhos através de um anjo e apresentasse para ele o caminho que ele devia seguir. Então, quando nós abandonamos esse sentimento e decidimos seguir o caminho que o Senhor quer para a gente, ele se manifesta a nós. A palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 8: Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Diz ainda no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20: Todo homem seja tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então Deus não escolheu para cuidar do seu filho Jesus um homem sem compaixão, sem misericórdia, mas escolheu um homem humilde, um homem justo e respeitoso. Vejamos aqui algumas qualidades de José. Palavra que ilumina a vida. O texto de Mateus nos apresenta José não somente como um bom pai e bom marido, mas também como um exemplo a ser seguido não apenas por homens, mas por todas as pessoas que desejam construir em sua casa relações saudáveis e amorosas. Então José é um exemplo de um homem segundo o coração de Deus. José era um homem justo, que não alimentava desejo de vingança. A atitude pacífica de José de escolher deixar Maria reforça suas qualidades de homem justo. Quantas pessoas, diante do mal que recebem ou qualquer outra ameaça que lhes inquiete, são tomadas pelo desejo de vingança, pela falsa sensação de que a outra pessoa tem que sofrer para pagar o mal que fez. Esta não foi a postura de José. Ao contrário, abriu mão dos direitos que a lei lhe conferia para proteger Maria, mostrando que a justiça envolve amor e cuidado com o próximo. Jesus nos ensinou um caminho diferente. Jesus nos ensinou um caminho diferente. Por mais que doa, o perdão é a atitude correta, nunca a vingança. Não podemos pagar o mal com o mal, mas com o bem. Referência Romanos 12, versículos 9 e 14. Vejamos a referência. Diz assim a palavra do Senhor: Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É uma palavra desafiadora, mas que traz bênçãos para a nossa vida. O perdão não é algo fácil. O perdão é um processo, não é? É algo bastante difícil e que nós conseguimos com a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de Jesus na nossa vida, é algo bem difícil de se fazer. Mas quando nós deixamos o amor de Deus entrar no nosso coração, aí nós conseguimos perdoar. Somente através do amor de Deus derramado em nosso coração, através do Espírito Santo, é que nós temos forças para perdoar os nossos algozes, os nossos agressores. É difícil, né, irmãos? Mas que o Senhor venha nos dar forças para nós perdoarmos aqueles que nos ofendem.
Uma outra qualidade de José, uma outra característica, era que José ele era prudente. A decisão de deixar Maria não era precipitada. Diante da notícia da gravidez e considerando o rigor da lei, José estava ponderando a situação. Ou seja, preferiu guardar tudo no coração e pensar de cabeça fria. Quem sabe buscar em Deus uma solução para o problema. Foi enquanto ponderava que o anjo lhe apareceu em sonho trazendo uma resposta de Deus e acalmou seu coração. A Bíblia nos ensina a não nos inquietarmos com coisa alguma, antes trazermos em tudo em oração diante de Deus. Para todas as pessoas cansadas e sobrecarregadas com problemas e preocupações, Jesus oferece alívio. É preciso ir até Ele, como diz lá em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fechar a porta do quarto e orar ao Senhor ainda é a melhor solução para os nossos momentos de dúvidas. Como diz em Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ficar em silêncio quando não sabemos o que dizer, pensar um pouco mais, guardar no coração, são atitudes sábias. A precipitação, porém, conduz ao erro e demonstra loucura. Como diz as referências, Provérbios capítulo 14, versículo 29, o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Provérbios 25:28 diz: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Uma outra característica de José é que ele era conhecedor das Escrituras. Ao ouvir do anjo que aquela gravidez era um propósito divino e que ele e Maria haviam sido escolhidos como instrumentos para que a profecia divina se cumprisse, José creu. Ele já conhecia a profecia que dizia que uma virgem conceberia e daria luz ao Filho de Deus. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E aguardava o cumprimento desta promessa. Despertado do sono, teve fé suficiente para obedecer ao que lhe fora pedido. O conhecimento da palavra de Deus sempre será luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105, muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Conhecer a Bíblia e crer nas promessas que ela nos apresenta traz consolo e direção em tempos de adversidade. Quanto mais estudamos as Escrituras, mais nossa mente e coração são transformados por Deus e nos tornamos aptos a crer e confiar que Ele sempre estará no controle de todas as coisas e que obedecê-lo é sempre um caminho seguro. José era obediente à voz de Deus. Nas 3 vezes que foi visitado pelo anjo, José obedeceu às instruções recebidas, não porque fosse fácil, mas porque ele reconhecia que vinham de Deus e confiava no Senhor. Muitos cristãos e cristãs desejam ter visões e revelações, ouvir a voz de Deus, mas nem sempre com o propósito de obedecer. Muitas vezes Deus não se revela mais porque não encontra disposição para a obediência. José ouviu, creu e, como sinal da fé, obedeceu. Esta deve ser nossa disposição quando Deus nos revela sua vontade, seja pela oração ou pela leitura da palavra. Obedecer com fidelidade nas pequenas e grandes ordens.
Como diz a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência gera bênçãos na nossa vida. Então José, como nós vimos as qualidades dele, não é? Ele foi um homem que se destacou pelas suas qualidades. Nós temos muitas vezes a tendência de valorizar os personagens bíblicos, né, por terem se destacado politicamente, economicamente, e nós queremos nos parecer com aqueles que foram reis, com aqueles que se destacaram muito nesse sentido socioeconômico, mas nós temos também que valorizar pessoas que se destacaram pelas suas qualidades, como José, um homem simples, mas de grande valor, né? Um homem justo, como diz a palavra do Senhor, um homem temente a Deus. Então que nós possamos aprender com José, com as suas qualidades, para que possamos, nos momentos de tensão, nos momentos de conflito, agirmos de modo sóbrio, de modo controlado, que não é fácil. Sabemos que não é fácil, mas que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar a controlar a nossa carne, que possamos andar em espírito. Concluindo, diz assim a revista: José foi um homem de muita fé, obediente a Deus, temente e fiel. Seu exemplo deve nos ajudar a repensar como temos agido com as pessoas na nossa casa e como temos colaborado para que a nossa família seja um espaço saudável e seguro para as pessoas que nela convivem. É um desafio. As relações familiares são desafiadoras, ainda mais neste momento, né, de quarentena. É muito difícil, mas que o Espírito Santo venha nos ajudar, venha nos fortalecer, para que nós possamos viver num ambiente saudável, num ambiente harmônico. Que o Espírito Santo venha se fazer presente na nossa casa, na nossa família. Finalizando, o Pai de Jesus, José, nos ensina que a verdadeira justiça pode requerer de nós a renúncia aos nossos direitos em favor do próximo e do projeto maior de Deus. Marcas fundamentais da trajetória de José são a sensibilidade e a obediência à voz de Deus. Com isso, ele nos ensina a não sermos resistentes aos propósitos divinos. Isto se transformará em bênçãos maravilhosas para a nossa família. Então, aqui nós concluímos, né, a nossa lição de hoje. E eu desejo que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração, aos nossos corações, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que ela venha guardar os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus, como está registrado em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Que o Senhor em Cristo vos abençoe, que Ele te conceda um dia abençoado e que o Senhor conceda a você paz em todos os momentos da sua vida. Fique com Deus, um forte abraço. Paz do Senhor.